No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho de fofoca. Pois é, eu vou falar de um estudo que foi feito aqui no Brasil para mostrar como que nós brasileiros pensamos e nos sentimos quando o assunto é dinheiro. Então fica aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que eu vou falar aqui e muita coisa vai começar a fazer sentido na sua cabeça também. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Vamos falar de dinheiro, mas hoje de uma ótica diferente e uma ótica muito importante, uma ótica que eu adoro, que é falar de dinheiro pensando no nosso comportamento, né? Olhando ali um pouco mais para as finanças comportamentais, que é um assunto super importante que eu quase não trago aqui no canal, mas pretendo trazer mais conteúdos desse tipo. Bom, então vamos lá começar essa nossa conversa aqui, né, sobre essa questão comportamental. E para fazer esse vídeo eu me baseei em uma pesquisa feita pelo Banco Itaú há um tempo atrás. Eles fizeram um trabalho muito legal, né? Foram para as ruas, entrevistaram as pessoas, fizeram várias perguntas sobre essa questão da vida financeira. Perceberam que esse é um assunto sim importante, as pessoas consideram que isso é um assunto importante você falar sobre dinheiro, mas que geralmente nas conversas, né, sobre dinheiro com seus amigos ou com seus familiares, o brasileiro geralmente fala de dinheiro de uma maneira mais superficial, geralmente comentando: nossa, você viu como que não sei o que tá caro, como que as coisas no mercado subiram, como que o preço da passagem subiu, a gasolina, enfim. Dificilmente você trago para o âmbito pessoal. Dificilmente as pessoas conversam com outras pessoas sobre a sua própria vida financeira e, inclusive, tem muita gente que nem gosta de pensar sobre a própria vida financeira porque traz um sentimento ali de desânimo, de destreza, de que tá tudo bagunçado, tudo zoneado e que não vai ter jeito de sair daquilo. Esse foi um dado que apareceu lá na pesquisa, que geralmente as conversas são superficiais e que tem muita gente que não fala o quanto ganha, não abre a vida financeira pessoal para as outras pessoas e que tem muita gente que não gosta nem de conversar consigo mesmo sobre dinheiro, não gosta nem de pensar no assunto. E aí a pesquisa traz alguns motivos para tentar explicar o porquê que isso acontece, né? Um dos motivos que eles trazem lá é a questão de que o Brasil é um país que vive muito de altos e baixos, né? Uma hora parece que a gente vai decolar, uma hora parece que o país vai quebrar, que a gente vai falir, vai perder tudo que tem. Então a gente tá sempre nessa montanha russa de emoções e isso se reflete na nossa vida financeira. Então tem uma hora que a economia tá bombando, você consegue um bom emprego, um salário maior e aí você acha que tem que aproveitar aquilo ali porque daqui a pouco vai acabar e você vai ficar com pouco recurso. Então, essa oscilação que acontece na economia brasileira, né, de que uma hora parece que vai virar Venezuela, uma hora parece que vai virar os Estados Unidos, isso também se reflete na vida pessoal do brasileiro, na vida financeira do brasileiro. Outras coisas que eles apontaram lá também é a questão de que as pessoas, o brasileiro de uma maneira geral, acha que para você entender sobre dinheiro e lidar bem com o dinheiro, você precisa ter um conhecimento técnico muito aprofundado, que tem que fazer várias contas complexas e que tem que saber vários conceitos complexos. As pessoas têm essa impressão de que é um assunto muito difícil de se entender. E além disso, as pessoas que vão atrás de estudar, né, de melhorar e tudo mais, geralmente encontram aquelas informações dizendo que você tem que cortar tudo que não é essencial, que você tem que viver no básico e você tem que economizar ao máximo para o futuro e tudo mais. E eu também sou uma pessoa que fala isso, mas eu, pelo menos aqui no canal, tento trazer um pouco do equilíbrio, né, de que você tem sim que se preocupar com o futuro, mas também tem que viver o presente. Ninguém aguenta viver numa vida de restrições por muito tempo. E, né, lá segundo a pesquisa, quando as pessoas vão estudar sobre dinheiro, encontra muito esse tipo de coisa. Parece que você vai ter que cortar tudo que você gosta na sua vida para pensar em ter um futuro melhor, para juntar dinheiro, para investir e tudo mais. E não precisa ser assim, né? A gente tá aos poucos mudando um pouco essa visão, graças a Deus. Mas esse é um empecilho também que as pessoas encontram quando elas vão querer se aprofundar um pouco mais no assunto. E uma outra coisa também que atrapalha um pouco essa questão é que a pessoa, quando ela, né, se anima ali, vai fazer um planejamento financeiro, ou às vezes pede ajuda de alguém, né, para ajudar nessa questão, a pessoa geralmente foca só no número, né? Então faz um planejamento financeiro, eu tenho X para gastar esse ano, eu vou fazer isso, começa a seguir aquele plano, aí a vida acontece, não tem jeito, né? Os imprevistos acontecem, você compra uma coisa que não estava esperada porque você queria, enfim, e a pessoa fica com aquele sentimento de que ela falhou, que ela não seguiu exatamente o que estava ali naquele planejamento financeiro. Então, se você é uma pessoa que está nesse processo, uma coisa que é muito importante que você entenda é que todo planejamento financeiro, ele precisa ter alguma margem de folga, justamente para não ficar com esse sentimento de frustração e para você colocar ali a questão comportamental, porque dinheiro é comportamento, gente. No fim das contas, dinheiro
é comportamento. Então, existem algumas estratégias, algumas coisas que você pode colocar no seu planejamento financeiro para diminuir essa situação de frustração quando as coisas não acontecerem exatamente como estão descritas ali no seu planejamento, né, na planilha que você fez, nas anotações que você fez, enfim. Acontece com todo mundo, a vida tá aí, ela não tá nem aí para a planilha que você fez, e o importante é você ter um norte. Mas se você não conseguir chegar lá nesse norte, numa linha reta e conseguir chegar fazendo algumas curvas pelo caminho, tá tudo bem também. E ainda sobre essa questão de conversar sobre dinheiro com outras pessoas, quando a gente conversa, geralmente a gente conversa com alguém muito próximo da família. E geralmente com os nossos pais ou com as pessoas que nos criaram. E a família, ela influencia demais nos nossos comportamentos financeiros. Então, tem vários cenários que eu poderia trazer aqui. Mas, por exemplo, uma pessoa que foi criada por pais que tinham tendência ou que têm tendência ao endividamento, existem chances enormes de essa pessoa replicar o mesmo comportamento na sua própria vida pessoal. Então, se é aquela pessoa que vive estourando cartão de crédito, que tem 10 cartões de crédito, tá sempre fazendo parcela de tudo, tá sempre pedindo empréstimo, isso tende a se replicar. E tem também o movimento contrário, que é a pessoa que pega uma verdadeira aversão a qualquer tipo de dívida. Então, ela nem cogita na cabeça dela, por exemplo, pedir um financiamento para comprar uma casa, porque ela tem tanto pavor da questão do endividamento que ela nem considera isso no planejamento financeiro dela. Essa é uma das situações, existem outras também, como por exemplo, a pessoa que viveu em um ambiente de muita restrição, de nunca poder comprar nada, às vezes até tinha dinheiro, mas tinha aquela coisa do poupar demais, de guardar para o futuro. Isso também se reflete muitas vezes em como você lida com dinheiro. Enfim, tem vários cenários, não vou trazer todos aqui, mas é importante que você entenda que muito do que você faz hoje com o seu dinheiro, como você age com o seu dinheiro, provavelmente tem influência de como você viu a sua família lidando com o dinheiro quando você era lá mais jovem, quando você ainda não tinha o seu próprio dinheiro para lidar. E eu, obviamente, também não fujo disso. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte da minha mãe ser uma pessoa muito organizada financeiramente. Então, eu trouxe esse lado positivo, né? Para mim, isso se refletiu na minha vida financeira. Mas tem outras questões também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fui criada apenas pela minha mãe. Eu não tive a figura do pai na minha vida. Então, a minha mãe sempre foi a pessoa que resolveu tudo, não só em relação a dinheiro, como em relação a tudo mesmo. Então, é até uma história engraçada. Antes de eu conhecer o meu marido, eu tinha muito certo na minha cabeça de que eu ia me casar e viver em casa separada. Na minha cabeça, eu não me imaginava dividindo as contas com outra pessoa, dividindo a minha vida financeira com outra pessoa. Isso foi uma coisa que mudou ao longo do nosso casamento, né? O meu marido, ele tem uma outra visão. Isso foi mudando em mim, mas eu no início, eu tinha muita questão de assim, não vou abrir o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto, não vou abrir. E depois isso foi mudando, graças a Deus. Hoje a gente tem uma relação muito aberta e muito transparente nesse sentido. Mas para vocês verem como que isso influencia, né? E eu quero que você me conte aqui embaixo também se isso acontece com você, se você percebe, depois de eu ter falado isso, né, você parar pra pensar aí, se você percebe que alguma coisa que você faz com o seu dinheiro hoje pode ter vindo de alguma coisa que a sua família fez ou faz ainda, isso se reflete no seu dia a dia ali, no seu modo de lidar com o dinheiro. Bom, e além dessas informações que eu trouxe, né, que tentam explicar o porquê que a gente tem essa relação tão complicada com o dinheiro, a gente não consegue falar dele com outras pessoas, a gente não consegue pensar muito sobre ele. Além disso, a pesquisa também mapeou o que a gente sente, o que vem lá no nosso interior quando a gente tem que pensar nesse assunto, quando a gente tem que gastar um tempinho ali para focar na nossa vida financeira. Mas antes de eu te falar quais foram os sentimentos que apareceram lá na pesquisa, eu vou te pedir para que você se inscreva nesse canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, para acompanhar os vídeos novos. Deixe também o seu like se você está gostando desse vídeo. E mais importante, se você entende que alguma coisa que eu falei aqui pode ser importante, pode ser ali um clique que faltava para alguém que está com a vida financeira meio empacada, manda esse vídeo também, porque a ideia desse canal é ajudar a evoluir aí a nossa educação financeira cada vez mais. Voltando aqui para os sentimentos que apareceram lá na pesquisa, foram 4. E o primeiro deles, olha só, o primeiro deles foi o medo. Mas medo de quê? Que tenso, né? As pessoas, elas têm medo de falar sobre dinheiro, de pensar sobre dinheiro. Mas medo do que exatamente? Bom, o primeiro medo que apareceu lá, né, muitas pessoas disseram isso, é em relação aos seus valores pessoais. Muita gente acredita que se você tiver uma vida financeira melhor, se você tiver acesso a mais dinheiro, se você conseguir acumular uma riqueza, você meio que vai ser corrompido pelo sistema. É aquela história do rico não presta, né? E realmente muita gente pensa isso. Então as pessoas têm esse medo de virarem a pessoa que não presta
simplesmente pelo fato de ter uma conta bancária mais recheada. Esse é um medo que apareceu lá na pesquisa. Outra coisa também é que as pessoas têm medo de que ter dinheiro, de acumular muito dinheiro, possa contaminar as relações. Então tem muita gente que acha que se você tem uma vida financeira, né, mais folgada, isso vai atrair pessoas interesseiras, ou que as pessoas só vão procurar você para pedir, enfim, você acaba perdendo aquelas relações mais sólidas, né? Aquelas relações puramente por a pessoa gostar de você ou não. Outros dois medos que apareceram também foi o medo de despertar inveja das outras pessoas, né? De você começar ali, né? As pessoas desejarem coisas ruins para você e desejarem ter o que você tem, e também de perder aquilo que você já conquistou. E isso tá muito, eu vejo isso muito na questão dos investimentos. Tem muita gente que chega, né, para investir comigo, pedindo ajuda, e a primeira coisa que a pessoa fala: Helen, a única coisa que eu não quero é perder o que eu tenho. E muito disso vem também um pouco do desconhecimento de entender como que a coisa funciona. Não tem nenhum problema você ser conservador, mas já disse aqui algumas vezes, talvez você não precise ser tão conservador. Talvez você nem seja conservador, você só tem esse medo mesmo de perder, e é super natural, né? Dá tanto trabalho pra gente conseguir. Você só tem esse medo, às vezes, por não entender muito bem como essa questão dos investimentos funcionam e tudo mais. Um outro sentimento que apareceu lá na pesquisa também com força foi o sentimento da vergonha. Então, olha só, primeiro a gente teve medo, né? Que não é um sentimento bom. Depois a gente tem a vergonha. E vergonha do quê, né? Uma coisa que apareceu lá que eu vejo muito é a vergonha de você não poder ter o que todo mundo tem. Então, eu já comentei isso aqui, né? Que o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar, os seus amigos, eles influenciam muito nos seus hábitos de consumo. Então, a gente tem aquele desejo de pertencer. A gente quer sempre fazer parte de um grupo. E aí, se você não consegue acompanhar o ritmo das outras pessoas, isso pode causar um pouco de vergonha, um pouco de frustração. Isso apareceu aqui na pesquisa. Outras coisas que apareceram também é que muita gente tem vergonha de, em algum momento mais complicado da vida, né, num momento de crise, admitir que vai precisar baixar um pouco o padrão de vida. Isso acontece muito, é um processo muito complicado quando você tem uma perda de renda, né, na sua família, e você vê que não vai dar mais para, enfim, fazer as atividades que você fazia, consumir as coisas que você consumia. E muita gente fica tentando postergar essa situação até o limite, tenta levar a vida ali numa normalidade, né, até o limite, até o ponto em que realmente, assim, não tem mais o que fazer. E isso tudo por esse sentimento de vergonha. E uma outra coisa também que me surpreendeu, muita gente disse lá na pesquisa que tem vergonha de ter dinheiro em um país muito desigual. Então as pessoas, elas se sentem incomodadas de saber que elas têm dinheiro e outras pessoas não têm. Isso é uma coisa muito do brasileiro, né? A gente tem muito essa coisa de pensar no outro. Eu não sei se em outros países do mundo esse tipo de coisa também aconteceria, até porque em países que não são tão desiguais talvez nem exista esse sentimento, mas a gente aqui tem muito essa coisa do solidário, né? De pensar muito nos outros. Então, essa vergonha apareceu lá também, a vergonha em relação a você ter e as outras pessoas não terem o mesmo conforto, enfim, o acesso às mesmas coisas que você tem. Outro sentimento que apareceu, o terceiro aqui da nossa lista, que também não é bom, foi a culpa, né? Então, tem gente que associa a necessidade de ganhar dinheiro com uma culpa de não poder ficar com a família, de abrir mão de tempo com a família pra precisar fazer dinheiro. Tem a culpa de você gastar com coisas que você depois vê que são desnecessárias, você ficar ali remoendo aquilo de, meu Deus, eu não precisava ter gastado isso, não sei o que, não sei o que lá. E tem gente também que leva isso, a culpa pra educação dos filhos. Tem gente que se culpa porque acha que mima demais, tem gente que se culpa porque acha que mima de menos. Enfim, mais um sentimento negativo que a gente traz aí em relação a dinheiro. E por último, o quarto sentimento que apareceu aqui foi a tentação, né? Mas tentação, como assim tentação? Pois é, a tentação do viver o agora. Aquela coisa que eu falei lá atrás, né? Que muitas vezes quando você vai estudar sobre dinheiro, parece que você tem que deixar de viver o hoje para só pensar no futuro. E tem gente que traz isso pro outro extremo. Só quer viver o hoje e não quer nem saber de futuro, né? Viva hoje como se você fosse morrer amanhã, aquela história toda. Então tem muita gente que às vezes dá essa vontade de, dane-se, vou mesmo gastar tudo que eu tenho, depois eu vejo o que eu faço. Isso foi uma das coisas que apareceu lá na pesquisa, é um sentimento muito comum que as pessoas têm. O outro, e esse aqui no mundo dos investimentos, eu vejo todos os dias, que é a tentação do dinheiro fácil, né? De as pessoas acharem que realmente elas vão conseguir enriquecer do dia pra noite, de acreditar em promessas milagrosas. Não à toa, os esquemas de pirâmide, né? Envolvendo aí, seja lá o que for, envolvendo criptoativos, envolvendo gado, envolvendo seja lá o que for, fazem o maior sucesso. Saiu até uma matéria esses dias dizendo que esses esquemas de pirâmide movimentaram mais de 100
bilhões de reais. E se a gente for olhar, né, as pessoas às vezes arrumam dinheiro de seja lá onde for para colocar nesse tipo de esquema, mas muitas vezes não fazem o mesmo esforço para investir ali em coisas que sim vão demandar um tempo, mas que são seguras, são sustentáveis e que são investimentos de verdade. Tudo pela essa tentação de querer mudar a vida de um dia para o outro, que a gente sabe que isso não dá certo. E se você quiser mais detalhes sobre tudo isso que eu trouxe aqui, eu vou deixar o link da pesquisa para você baixar, vai ficar aqui na descrição. E o que eu quis com esse vídeo, né? Eu quis mostrar para vocês que dinheiro não é só estudar a parte técnica. Claro que a parte técnica é importante, mas a parte comportamental é tão importante quanto, ou se depender, até mais importante, de você conseguir criar mecanismos ali para mudar algum comportamento que você tenha que não tá deixando a sua vida financeira ir para frente. Isso é uma coisa que eu foco muito nos atendimentos individuais aqui, de sempre tentar usar ali o que a gente sabe de finanças comportamentais para melhorar a maneira como você age, a maneira como você pensa nesse sentido. Então, se eu puder te sugerir alguma coisa, é que comece a introduzir também esse tipo de estudos aí para você se aprofundar na sua vida financeira. E para ajudar você a ter uma visão um pouco mais positiva sobre o dinheiro, para não ficar nesse baixo astral dessa pesquisa, gente, que só tem coisa ruim, pelo amor de Deus, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo que eu fiz para te mostrar 7 coisas que melhoram na sua vida quando você começa a tratar o seu dinheiro com um pouco mais de carinho. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.